CESP, vamos lá, questão 14. Você vai comigo, da 14 até a 20, tá bom? Então vamos. Essa aí são tranquilas, olha essa. A banca traz uma questão de reescrita e ela diz assim, ó. Qual é o motivo de a sustentabilidade ser tão importante para a economia? Aí ela diz, assinale a opção em que a proposta indicada mantém os sentidos e a correção gramatical do texto. Por que ela fala mantém os sentidos? Porque há uma pergunta. Então, você vai ter de marcar uma alternativa que faça uma pergunta do mesmo jeito, uma pergunta direta e que também esteja correta. Então, a questão parece difícil, mas não é não. Ó, a brincadeira aqui é com o porquê e ainda colocou um pra quê. Esse pra quê aqui tá todo errado. Primeiro, deixa eu só analisar a letra E para eliminá-la de pronto. Ó, primeiro que ela traz ideia de finalidade. Tudo bem? E não há ideia de finalidade. Quando você pergunta qual é o motivo, você quer saber a causa. Então, ó, deixa eu só eliminar a E. Porque ela é a única que é diferente, que não usa o porquê. Se eu tô perguntando qual é o motivo, eu quero saber a causa. Entendeu? E o pra quê é finalidade. Se é uma questão de reescrita de sentido, você já elimina aí. Além disso, veja, ela está iniciando a pergunta. Esse que aí inicia a pergunta. Para que a sustentabilidade é tão importante? Tá? Tudo bem? Então, se é no início, se não vem seguido de pausa, nenhum tipo de pausa, aí está perguntando ali, está iniciando a pergunta, é sem acento. Então, a letra E está toda errada. Aí você ficaria em dúvida entre A, B, C e D. Resposta, letra D. Por que a sustentabilidade é tão importante para a economia? Então, percebeu por que é a letra D? Ela reescreve quanto ao sentido, qual é o motivo, é o mesmo que por quê. E é separado, ó, separado, porque é uma interrogativa, é uma pergunta direta. Quando o ponto de interrogação vem, eu sou feliz, é uma pergunta direta. E está no início da interrogativa, então vem sem acento. Sem acento, porque está no início da interrogativa, tá bom? Fácil demais, resposta letra D. As outras questões do CESP, vou te dizer uma coisa. A banca, ela faz uma coisa em prova que eu vou te dizer. Ela pega um porquê que é separado e quer trocar pelo porquê junto. Ou ela pega um porquê junto e quer trocar pelo porquê separado. O cara não precisa nem saber nada para dizer que tá errado. Se ele veio junto, é porque tem que ser junto. Eu não posso trocar por separado. Presta atenção, vou repetir. Da questão 15 a 20, você vai pensar, 20 ou 19, sei lá, você vai pensar da seguinte forma. Toda vez que o CESP pegar um porquê grafado junto, por exemplo, quiser trocar pelo separado, claro que vai estar errado. Você nem precisa ler o texto. Porque se era junto, tinha que ser junto, não tinha que ser separado. Típicas questões que testam apenas coordenação motora. Quer ver? Ó, sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porquê poderia ser substituída. Essa é a única que a banca trocou tudo. Ó, ela trocou porquê por o porquê. Ela não trocou só o porquê. Ela trocou o porquê, que é um determinante. Esse o é um determinante. Ah, ela tá fazendo a troca de tudo. Aí eu vou lá, o texto lá na linha 23. Ó, não sei porquê. Presta atenção. Primeiro, ele estava separado porque era uma pergunta indireta. E estava ao final, estava seguida. Essa pergunta indireta estava seguida de pausa. Estava no final da pergunta indireta. Por isso que era separado e com acento. Agora, a banca está trocando por o porquê. Pode, se fosse só por
porque estaria errado. Mas como ela acrescentou o, você entendeu? Só porque ela acrescentou esse o, aí a assertiva está certa. Entendeu? Coisa linda essa aí. Essa aí eu achei linda. Vamos ver a 16. São fáceis, mas bonitas. Ó. A correção gramatical do texto seria mantida se o vocábulo porquê da linha 23... Vamos lá, ó, tá vendo esse porquê da linha 23? Poxa, essa aqui é só coordenação motora mesmo. Olha o que ele diz aqui, ó. O contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo digital por Alice, porque ela não cumpriu o contrato. Esse porquê é igual a visto que, uma vez que, é causal. A banca quer trocar uma conjunção causal por um porquê separado e diz que a correção gramatical do texto seria mantida. Não, item errado, tá bom? Se era uma conjunção, não vou separar. Tranquila. Questão 17, vem. Sem prejuízo da correção... Algumas você não precisa nem o texto. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque, uma locução adverbial causal, interrogativa de causa, ó. Curta um pouquinho esse porquê. Ó, esse porquê está separado porque está numa frase interrogativa, está no início da frase interrogativa. Tá, se está no início da frase interrogativa, não precisa nem ir ao texto. A banca está querendo trocar pelo porquê junto e... Não, gente, você está perguntando é porque é separado. Item errado. A maior parte das questões é tranquila, porque se está separado é porque não pode ser junto. Questão 18, vamos, mais uma. Horário de verão. O que é e por que é adotado? A correção gramatical do texto, seria mantida caso se substituísse o trecho por que é adotado por que é adotado? Presta atenção. Ó, Adriana, não entendi nada, minha filha. Por que ele está separado, já que não há um ponto de interrogação? Isso aqui é uma pergunta indireta. É só você embutir a palavra motivo, razão, que você vai ver por que motivo é adotado, por que razão é adotado. Olha a conjectura, o que é? Aqui já mostra que ele estava fazendo perguntas, mas é uma pergunta indireta. Por isso que ele era separado, tá? Beleza, aí a banca transformou numa pergunta direta. Então, se ela transformou numa pergunta direta, só por isso vai ser junto? Não, vai continuar sendo separado. A única diferença continua sendo o mesmo porquê. Uma locução adverbial interrogativa de causa. Quer saber a causa? Continua sendo separado. Só que no primeiro caso é uma pergunta indireta. No segundo caso é uma pergunta direta. Não é uma conjunção para ser junto. Por isso o item está errado. Eu só estou indo com mais calma para você entender as questões, tá bom? Para você não ficar aí só decorando. Questão 19. A correção gramatical do texto. A correção gramatical do texto seria mantida. Então vamos lá, ó, ele diz: a correção seria mantida caso a expressão porquê da linha 18. Ó, que legal. Vamos curtir esse porquê da linha 18. Vamos curtir um pouquinho por que ele está assim separado e sem acento. Leia um pouquinho aqui comigo. Leia aqui para você entender o contexto. Ó. O clima de quem pensa certo é o de quem busca. Leia aqui um pouquinho comigo só para curtir. Ó. O clima de quem pensa certo é o de quem busca seriamente a segurança na argumentação. É o de quem, discordando do seu oponente, não tem por que contra ele ou contra ela nutrir uma raiva desmedida. Não tem porquê. Repare que há uma conjectura aqui. Não tem porquê. Por quê? Não tem porquê. Então é como se ele estivesse respondendo a uma pergunta indireta. Não tem porquê. Motivo. Concorda que há a palavra motivo, a palavra razão embutida aqui?
quando isso acontece, esse porquê é separado, porque ele está inserido, ele inicia uma pergunta indireta. Tudo bem? Por que motivo? Por que razão? Não tem, não tem. Então, é uma pergunta indireta. Beleza, já entendi porque ele vem separado sem acento. Beleza, a banca quer trocar por porquê junto? Não. A questão tá mole. Eu é que fui além, que eu fui lá te explicar por que ele é separado. Mas a questão tá mole, você entendeu? A banca te dá um separado e quer trocar por um junto, você vai dizer não, porque um é um, outro é outro. O item está errado. Tá curtindo? Ó, vamos para 20. Essa aí foi recente. Olha isso. Achei demais isso. Prova para promotor de justiça substituto. A banca foi lá e fez uma questão de porquê. Aí você vai falar assim, Adriana, mas por que não é um assunto muito básico para vir numa prova de promotor? Não, muito pelo contrário, né? Os promotores, juízes, eles têm que saber redigir. E uma das dúvidas mais comuns é essa, porque junto, separado, com acento, sem acento, adorei essa questão. Mas é tranquila para você, ó, você vai tirar você já passou pelo pior. Essa tá mole, olha o que ela diz. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a conjunção pois, no último período do primeiro parágrafo, fosse substituída por porquê. É tão fácil que você tá com medo. Esse pois não é uma conjunção. Então, e a banca ainda diz que é uma conjunção. Ela já está dizendo que é uma conjunção. Então, eu vou trocar por um outro porquê que seja conjunção. Só pode ser o porquê junto e sem acento. Item errado, é uma conjunção explicativa. Tem que ser grafada junto. Deixa eu ver se colocaram aqui a questão que eu tinha pedido. Sim, é IDECAM. Então, vamos fechar com essa questão da banca IDECAM. Não deixe de me seguir lá no meu canal do Instagram, professora Adriana Figueiredo. É muito movimento, graças a Deus, alunos mandam sempre muitas mensagens. Eu tenho pessoas que me ajudam a dar conta disso, né? Porque eu passo muito tempo preparando aula também, dando aula. Mas a gente está sempre pegando lá. Então, quando você manda uma dúvida, você fala assim, dá uma olhada nisso aqui. Quando tem a ver com as aulas, eu trago até para as aulas, sabe? Porque essa aqui era uma semana. Começou com uma menina cujo nome eu esqueci, Fernanda, Cristina. Depois várias pessoas vieram com a mesma questão, pedindo recurso. Falei assim, Andria, ajuda a gente. Falei, olha, não há possibilidade de recurso. Falei que não havia e trouxe para cá. Não há possibilidade de recurso nessa questão, que foi uma das mais comentadas lá no meu Instagram. A resposta é letra D. Eu vou logo à resposta para mostrar por que a galera reclamou dessa questão. Deixa eu só mostrar para você aqui a questão. Ó, vamos só entender. A banca traz um trecho e diz: reescrevendo-se segmentos do período acima, sem analisar alterações de sentido, Então, a banca já dizia que não era para você se preocupar com o sentido, era para você se preocupar com a gramática. Assinale a alternativa em que não se tenha mantido a adequação à norma culta. Então, questão enunciado aí pede o erro de porquê. Todos estão certos, esse está errado. Vamos primeiro a esse aí, tá? Vamos por quê? Esse da letra D tá fácil. Depois de tudo que você passou comigo hoje, você não vai mais errar isso. Existe uma intercalação, eu acabei de analisar uma questão com você. Por isso que eu gosto de analisar questões de alto nível, para você se preparar para esses embates. Olha aqui, tá vendo? Havia uma intercalação, um adjunto adverbial intercalado, né? Esse porquê aqui está numa pergunta indireta. Olha a conjectura, ó. Seria necessário pesquisar muito para descobrir. Então, existe aqui uma conjectura, há uma pergunta indireta. Por isso que ele está separado e está no início da pergunta. Está no início da pergunta. Mas, Adriana, ele não está seguido de pausa. Ele está seguido de pausa, mas essa pausa aqui está ligada a essa. Há uma intercalação.
Por quê? Por que não é com acento, Dri? Porque ele está iniciando, ó. Por que as pessoas nasceram com cérebro menor? Então, ele está no início da pergunta. Tem que vir sem acento. Seria necessário muito para descobrir por que as pessoas nasceram com cérebro menor. Entendeu? O problema da letra D foi o acento. Mas não foi por causa da letra D que as pessoas pediram recurso. Os alunos pediram recurso, eu vou mostrar para você. Essa questão foi uma das mais pesadas que eu já vi na minha vida. De por quê? Então, ó, todas as outras estão certas. Por que a letra A está certa? Primeiro, que todo mundo foi lá e errou a letra A porque viu um ponto de interrogação. E falou assim, poxa, todo mundo na prova marcou de cara a letra A. Porque falou assim, gente, se é uma pergunta, tem que ser separado. Só que esse ponto de interrogação, essa pergunta, não recaía no porquê. Lembra que eu te falei, para tomar cuidado, a gente fez uma questão igualzinha a essa na FCC. Lembra que eu te falei que era para tomar cuidado na inversão da ordem direta? Em casos de inversão? Leia aqui a frase comigo, ó. Por que eles parecem ter um desempenho pior em tarefas cognitivas? Seus cérebros são pequenos? Então, veja. Seus cérebros são pequenos porque eles parecem ter um desempenho pior em tarefas cognitivas. Esse porquê é igual a pois. Entendeu? Ó. Seus cérebros são pequenos, pois eles parecem ter um desempenho pior em tarefas cognitivas. Essa frase estava fora da ordem direta. A pergunta não recaía no porquê, recaía no cérebros são pequenos. Eles são pequenos, pois eles parecem ter um desempenho pior em tarefas cognitivas? Entendeu? Que questão. Adriana, então era só inverter. Ó, vou colocar aqui para você não esquecer, ó. Seus cérebros, vamos colocar na ordem direta. Seus cérebros são pequenos. Porque eles parecem ter um desempenho. Pois eles parecem ter um desempenho. Entendeu? E aí ele fazia a pergunta ao final, mas a pergunta recaía sobre essa oração. E não sobre o porquê. Porque esse porquê é igual a pois. Entendeu? Tudo bem. Então, por isso, fique ligado. Nada de decorar, que o porquê que inicia a frase é sempre separado. Se houver uma inversão, ele pode ser uma conjunção. Você viu isso na prova da FCC e está vendo agora na IDECAM. O porquê no início da pergunta, ele pode ser uma conjunção. Entendeu? É só inverter. Colocar de novo na ordem direta. Por isso não foi a A. Então muita gente foi lá e marcou a A e por isso pediu anulação da questão, porque achou que esse porquê tinha que ser separado. Vamos ver a B. A B também está certa. Seus cérebros são pequenos, mas a ciência não consegue ainda explicar por quê. Essa B foi cruel. Muita gente também querendo entrar em discussão na B. Olha a B. Seus cérebros são pequenos, mas a ciência não consegue ainda explicar por quê. Porque os estudos são incipientes. Lembra que eu te falei lá na teoria que o porquê... Bom, por que ele é separado? Ele é separado, primeiro, porque ele está numa pergunta indireta. Isso você já está vacinado quanto a isso. Você já sabe o que é pergunta indireta. Pergunta indireta é uma conjectura, ó. Não consegue ainda explicar. Olha a conjectura. Olha como dá para colocar a palavra motivo. Por que motivo? Não é? Por isso ele é separado. E ele está... Ó, essa pergunta indireta está seguida de pausa oral e não escrita. Lembra que eu te disse, lá na teoria eu falei, ó, fique ligado, porque às vezes a pausa, isso é o Bechara.
O Bechara coloca na gramática dele, a gramática do Bechara, o Bechara está vivo, vivíssimo, graças a Deus. Ele é o gramático, dos gramáticos da norma culta, ele é o que ainda está vivo. Assim, eu digo Celso Cunha, Bechara, aqueles grandes nomes, a maioria morreu. Estou falando isso por quê? Porque o Bechara ainda atualiza as gramáticas dele, que é uma gramática normativa, entendeu? O que é gramática normativa? Aquela que estabelece os parâmetros para as bancas. E o Bechara fala algo na gramática dele, ele diz uma coisa que é... Por isso que lá na aula do porquê eu falei, atenção, às vezes a pausa é só oral, não é escrita. O Bechara fala que nem toda pausa discursiva é representada por vírgula na escrita. Nem toda pausa discursiva oral tem que ser representada por vírgula. Era só você ler e perceber que havia uma pausa quando você pronunciava. Leia, pronuncie, fale. Seus cérebros são pequenos, mas a ciência não consegue ainda explicar por quê. Porque os estudos são incipientes. É como se houvesse uma vírgula aqui que não foi representada ali graficamente. Porém, ela ocorre na oralidade, quando você fala. Está no final da frase interrogativa. Por isso que está certo. Que demais essa questão. Por isso que quando eu falei, lá no início da teoria, eu falei, gente, esse porquê com acento nem sempre é o porquê que vem no final de tudo. Ele vem no final da interrogativa, seguido de pausa, e eu mandei você anotar, tá anotado, fique tranquilo, você anotou. Essa pausa pode ser escrita ou não. Por isso que eu quis trazer você para essa questão. É uma situação em que a pausa não está escrita. Adriana, isso pode cair? Pode, isso está nas gramáticas. Que questão, meus senhores? A letra C foi lazer. Depois de tudo que você passou, a C é lazer. Porque aí é substantivo. Com um artigo eu sou feliz. Por quê? Por quê, Adriana? Minha filha, por quê? Adriana, por quê? Por quê que o porquê é assim? Por que o porquê é assim? Por quê? Esse primeiro porquê é separado sem acento, que você está iniciando. O porquê, o segundo porquê é com acento. O porquê é junto e com acento porque é substantivo. E o último porquê? Por que o porquê é assim? Por quê? O último é uma frase interrogativa no final da frase. Esse final da frase, cuidado, ele pode vir representado, ele vem representado por uma pausa. Essa pausa pode ser um ponto de interrogação, pode ser uma vírgula. Cuidado com a vírgula, que às vezes a vírgula não finaliza, ela está numa intercalação. Se tiver numa intercalação, você tem que tomar cuidado com as intercalações, te ensinei isso hoje. Mas às vezes não, às vezes a vírgula termina. Então, peraí, só para eu me despedir de você, se eu digo assim, não sei por quê, mas sei que gostei de estudar o porquê. Olha como eu tô romântica hoje. Vou terminar com essa frase. Não sei porquê. Adriana, sua cara de pau, você vai colocar o acento aqui, Adriana, mas não tá seguido de pausa. Sim, existe uma pausa. Uma pausa não escrita. Tá vacinado? Ele é separado, porque está numa conjectura. Ele está no final da pergunta. Ele está seguido de pausa, mas é uma pausa não escrita, tá? Beleza. Adriana, não é para colocar uma vírgula? Não, porque eu tenho licença poética. A pessoa que tem licença poética, mas Adriana... Aí ouve gente, aí presta atenção. Ouve gente falando assim, ouve gente tentando anular a questão. Não acabei não. Adriana... Minha filha, mesmo assim eu quero anular a questão porque essa vírgula é obrigatória. Houve gente querendo anular a questão, essa questão bombou no YouTube. Houve gente querendo anular por causa da letra B, vou voltar a ela, não acabei não. Houve gente falando, tá, entendi, beleza. Mas por que não usar essa vírgula?
Essa vírgula não teria que aparecer, gente? Foi o questionamento. Então, se você tiver essa dúvida aí sozinho, eu já vou logo te dizer que não. Mas, Adriana, a vírgula antes do porquê não é obrigatória só quando ele é uma conjunção coordenativa. Se ele for causal, preste atenção que você vai ter essa aula comigo lá em vírgula. Preste atenção. A vírgula é obrigatória nas orações coordenadas, antes do porquê, conjunção explicativa. Mas quando é causal, quando é uma conjunção adverbial causal, ela está na ordem direta, a vírgula é opcional. Então, houve até professores tentando entrar com recurso que não atentaram para isso. Esse porquê é causal. Quando é causal, ó, deixa eu colocar aqui escrito para você, que eu sei que você não está mais em condições de anotar nada sozinho, ó. Oração adverbial causal ao final do período, a vírgula é facultativa. Ela é facultativa. Por quê? Porque está na ordem direta. A oração adverbial, ela só é obrigatória com vírgula quando ela é deslocada. Então, mesmo quem disse que teria que ter uma vírgula aqui, e que essa vírgula, aí se tivesse a vírgula você não erraria, porque tá fácil, ó, seria o final da interrogativa. Mas essa vírgula não é obrigatória porque ele é causal. O fato de os estudos serem incipientes faz com que a ciência não consiga ainda explicar. Esse porquê era o fato de fez com que. Então, presta atenção. E eu tô falando que isso é... Se você ainda tá ali, se você não jogou o material pro alto, significa que você é muito especial. Porque o que eu tô falando aqui é muito pesado, muito pesado. Adriana, minha filha, eu tô refletindo sobre isso. Quer ver? Se eu digo assim, ó, passou porque estudou. Esse porquê é causal. Esse porquê é causal. Ele inicia uma oração adverbial causal. A vírgula é facultativa. A vírgula só é obrigatória antes do porquê se o porquê for uma conjunção explicativa. Porque aí a gramática diz que a vírgula é obrigatória antes das conjunções coordenativas. Mas aqui no caso, ó, a oração adverbial causal está no final, está na ordem direta, ou seja... A oração, você vai aprender isso comigo em vírgula, a gente ainda não estudou isso. A oração adverbial, quando ela é deslocada, é que a vírgula é obrigatória, mas se ela está na ordem direta, a vírgula é facultativa. É diferente, por exemplo, do porquê explicativo. Por exemplo, quando você diz assim, ó, entre porque a aula começou. Então, eu estou só abrindo esses parênteses aqui, porque houve professor querendo recorrer. Mas que não se ligou nisso, ó. Entre porque a aula começou, esse porquê é explicativa. Olha o verbo no imperativo aqui te ajudando. Aí a vírgula passa a ser obrigatória. Dri, mas por que tu tá falando isso, minha filha? Eu tô falando isso pelo seguinte, porque... Houve gente brigando com a letra B, vou voltar para a letra B, dizendo que tinha que ter essa vírgula aqui, que essa vírgula não poderia ser apenas discursiva, né? Uma pausa do discurso oral, tinha que ter uma vírgula ali graficamente representada. Não, porque esse porquê aqui, veja, é uma conjunção causal, a vírgula não é obrigatória. Se ele fosse explicativa, aí seria erro de pontuação, a letra B teria erro de pontuação. Mas ela não tem erro de pontuação. Então, traduzindo, você tinha que perceber que estava ao final da frase interrogativa. Você está vacinado agora? Adriana, não tô não. Então vacine-se. Esse porquê está no final da frase, final da interrogativa. Era só ler e ver que isso aqui já era uma outra ideia. Ó, a ciência não consegue ainda explicar por quê. Aí depois vem, porque os estudos ainda são incipientes. Então, era só você ver que estava ao final da interrogativa ali, para ver que é com acento. Então, esse negócio de... Lembra que no início da aula eu falei que 2 porquês iriam atazanar o seu juízo? O porquê
das conjecturas, das interrogativas indiretas, que você tem que ter faro de conjectura, mas aí é só usar o macete do porquê, motivo, por qual razão e dá certo. É um macete que dá para quebrar o galho. E o segundo problema seria esse, o porquê com acento, que nem sempre ele vem no final do período, que a gente ficava achando que ele vinha no final. Que isso? A frase terminou aí, terminou aqui. Depois é uma outra oração. Daria para ver. Depois dessa aula, você está vacinado. A resposta é letra D. Ó, de novo, eu estou indo embora, mas eu quero explicar de novo. A resposta é letra D. Por que que é letra D? Estou acabando, juro. Por que que é letra D? Adriana, por que que a D estava errada mesmo, hein, minha filha? Porque era um início da pergunta. Esse porque estava iniciando a pergunta, indireta, mas ele estava no início. Entendeu? Ai, agora eu estou tranquila. Deixa eu rodar a vinheta aqui e me despedir dos alunos do ao vivo. Grande beijo para você que assistiu a aula gravada. Próxima aula, mudança de assunto, concordância nominal. Agora eu tô tranquila porque eu mostrei o melhor e o pior de porquê. Uma aula que parecia ser inofensiva. Agora me diga, eu posso continuar cantando música do porquê? Não posso. Putz, uma prova como essa... Olha o nível de prova, cara. Professor de ensino básico, técnico, tecnológico. Olha o nível de prova da IDECAM. Não dá mais pra gente ficar naquela aula do porquê lá do passado, né? Não tem jeito.